E aí, gente, tudo bem? Mais um podcast aqui no Estúdio Cria Mais, esse estúdio que tem esse quadro, Podcast Fora da Caixa, que quer justamente isso, trazer para fora essa notoriedade, esse deslumbre de todos os profissionais, de todas as competências que a gente pode explorar e trazer aqui nessa mesa para diálogo, para compreensão. Então vem com a gente que muita coisa está acontecendo. Hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, já é da casa, ela que tá no terceiro episódio, então já pode pedir música. Tô aqui com a Lu. Tudo bem, Lu? Como é que Tudo tá? bem, prazer é meu. Tá voltando no estúdio e agora com uma amiga, né, que vai ajudar. Amiga e parceira, né? Parceira. Que quero apresentar ela aqui, que é a Priscila Rugna. Falei certo? Prazer, falou assim, prazer, é um prazer estar aqui a convite da Lu para a gente debater de um assunto super importante, né? Que é essa relação entre corpo, intestino, corpo e mente. A gente está aqui para desmistificar muitos assuntos. Que bacana, muito bom. E já então vou começar. Como é que vocês se conheceram? Foi na faculdade? Foi no processo profissional? Como é que surgiu essa parceria? Eu acho assim que a vida vai levando a gente a encontrar pessoas especiais. Eu sempre falo isso. Todas as pessoas que passam na nossa vida é para acrescentar e para a gente aprender muita coisa. Eu acho Sim. que a Lu é uma Verdade. parceira muito competente, né? E carinhosa. Eu acho que. E acolhedora com os pacientes. Eu acho que isso é fundamental para essa conexão, né, do gastro que faz esse primeiro atendimento com a parceria com a nutricionista. Uhum. Porque se a gente for falar de gastroenterologista, a gente precisa saber que a gente precisa de um parceiro de nutrição para que a gente acompanhar e seguir esse paciente aí para ele para que ele evolua aí com melhora do quadro, melhora dos sintomas e evolução de várias doenças. Para quem está nos acompanhando e não sabe o que é um gastro, uma Enterologista. gastroenterologista, é muito complementar, como você disse, ao desenvolvimento do trabalho da nutricionista, no caso da Lu. E você como gastro, o que o gastro ele vai desenvolvendo ali com o paciente, com a pessoa que é clinicada na primeiro momento? O gastroenterologista, ele vai diagnosticar, né, através da anamnese e dos sintomas do paciente, várias doenças gastrointestinais, que são várias, né, e a gente vai fazendo esse diagnóstico ao longo da consulta. É claro que o sistema gastrointestinal ele é muito longo e muito complexo, apesar de muita gente não entender e não saber disso, porque a gente avalia desde a boca até o ânus, né? Com sintomas de alterações de disfagia, dispepsia, dificuldade de deglutição, queimação, azia, doença do refluxo, Uhum. problemas no esôfago e assim vai. Pâncreas, fígado, vesícula, intestino. Então, assim, é uma coisa bem complexa. E o acompanhamento com a nutricionista é fundamental, Fundamental. porque eu acho que a nutrição, hoje, quando a gente fala de medicina do estilo de vida, e um dos pilares da medicina do estilo de vida é a nutrição, é a alimentação, é a mudança do estilo de vida. Eu acho que isso é a base para tudo. É a questão alimentar, É a né? questão É. alimentar. E a gente, como gastro, saber identificar o que o paciente precisa, no caso de uma intolerância à lactose, de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, de uma perda de peso por conta de um refluxo que ele está evoluindo, que precisa adequar a dieta, de várias outras patologias, eu acho que a parceria do nutricionista é fundamental. É. É. E a gente até falou isso no outro episódio, né, Lu? Quando a gente veio desmistificando também essa ideia de que existe receita pronta, né? Pra É. emagrecer e tal. E eu lembro que você falou isso. Às vezes você vai pegar um paciente e às vezes o paciente não chega direto pra gastro. Ele tem essa indisposição do intestino, da condição ali fisiológica. E ele vai pra nutricionista. Ele chega lá, eu quero emagrecer, mas aí você precisa entender, né, se ele tem alguma disfunção dessa. É. E você até falou, não, precisa passar por um atendimento para depois voltar, para a gente
fazer realmente o que é preciso, porque Isso. cada indivíduo é um indivíduo, cada É corpo é um único. corpo. E nesse caso, a anamnese é muito importante. A gente precisa entender o paciente como um todo. Não chegar lá e fazer uma dieta, tipo assim, o paciente ele tá com uma dor no estômago. Mas tá com uma dor no estômago por Por quê? quê, Vamos né? investigar, vamos ver a questão da anamnese, vamos pedir exames clínicos. E em cima dos exames, assim, a gente avalia e, assim, o que não me compete, né? Eu sempre oriento a passar pelo gás pra gente fazer uns exames mais, assim, uns exames mais específicos, né? E a gente precisa, assim, tratar o paciente como um todo. A gente precisa saber o porquê dessa dor no estômago, por exemplo. É emocional? É uma questão E alimentar? tem isso, né? A gente precisa avaliar. Então, assim, eu não posso diagnosticar o paciente só para o que ele veio ali. Aquela dor tem algum fator. E é exatamente isso. A gente precisa tratar o paciente como um todo, né? Não é só passar, no caso da área médica, passar um medicamento. A gente precisa entender o porquê que está acontecendo aquilo ali. Porque, às vezes, até um medicamento que é prescrito, na verdade, pode interferir muito mais Uhum. nessa questão de desbiose do Sim. paciente, acima do intestino irritável. Então, a gente precisa entender realmente o paciente, tratar o paciente como um todo, né? E você falou algo que eu queria até trazer aqui na mesa, de repente vai ser o primeiro ponto da gente desmistificar esses assuntos. Às vezes a pessoa tem essa condição endógena, esse mal-estar e tal, e pode estar muito relacionado à ambiência no sentido psicológico. Sim, com E certeza. tem muito disso, né? A pessoa vai Tem. fazer uma prova, vai dar aquela dor de barriga. E Tem. queria te perguntar, você já sofreu isso? Comenta aqui pra gente saber. Porque parece que é uma coisa assim tão simplória, mas a gente vê isso, ouve isso muito corriqueiro, né? Vou fazer uma prova, tô com dor de barriga, vou falar diante do público, começo a sentir, né, uma indisposição. Então, a condição do intestino, ela tá ligada também à nossa mente, seria isso? Totalmente ligado, totalmente ligado. Esse eixo intestino-cérebro é muito importante, tem uma conexão muito acentuada nas nossas emoções. Nossa, você falou algo agora que me fez refletir. Você falou esse eixo, Intestino intestino. cérebro. Quando você fala eixo, eu penso logo numa engrenagem, É uma engrenagem. né? E você que- fala que é eixo muito é mais meio, né? Eu vejo muito complexo, meio. muito E mais é isso, complexo né? do que a gente imagina. É o meio de É o tudo, meio de tanto tudo. do acesso de entrada quanto de Sim. saída e das conexões. Como é que é esse eixo? Como é que isso realmente tem essa ligação? Explica pra gente. Então, esse eixo, como eu falei antes, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Assim, se a gente imaginar que o intestino, ele é o maior produtor de hormônios, né? Principalmente serotonina, que está ligado aí às emoções, adrenalina, cortisol. Então, se a gente pensar nisso, o estímulo que a gente recebe é o intestino que produz esses hormônios. Então, essa conexão é muito importante. Não é só simplesmente por uma via que isso é ativado, são várias vias de ativação. Não tem como eu explicar agora fisiologicamente, porque é Uhum. muito extenso, mas é complexo esse eixo intestino-cérebro. E a importância da gente ter essa percepção. Né? Quando um paciente chega para mim com queixa ou de diarreia crônica, ou de constipação, ou de pirose funcional, a minha primeira abordagem uma delas, né? Como que tá as suas emoções? Porque isso também a gente tem É que cuidar do corpo, né? Cuidar da mente também é cuidar do Exatamente. corpo. A saúde e a doença está ligada ao intestino. Né? Então, assim, a gente tem duas vertentes. Então, se o paciente está doente por quê? Então, assim, a parte intestinal é muito envolvida, Uhum. tanto na longevidade quanto Isso. na doença. Sim. Então, a gente precisa entender que, assim, o intestino é que vai comandar a nossa vida. Sim. E as pessoas precisam ter esse entendimento a partir, sabe, de agora, assim, né? Tendo um entendimento um pouco maior que a gente precisa tratar do intestino, e o intestino tá ligado ao que a gente come. E Também, ter né? essa consciência do poder da mente, né? Porque a gente vê que muitas pessoas comem para satisfazer e para complementar uma dor, Sim. alguma Uhum. condição, São as compulsões, ou né? deixa de fazer, né? Ou repele quando faz e Uhum. tal, para justamente satisfazer a mente, às O vezes o emocional, emocional, né?
Exatamente. E assim, vai além também, né? Quando a gente fala essa questão não só do comer emocional, comer compulsivo, a questão, o intestino, quando a gente fala, é a questão. Por exemplo, o paciente às vezes tem uma questão do síndrome do intestino irritável, ou ele tem uma gastrite, na verdade, emocional. Não está ligado, às vezes, só, na verdade, o que ele está fazendo de alimentos só inflamatórios. Alimentos também anti-inflamatórios, porque ele acaba consumindo alimentos, na verdade, que fazem essa irritação de mucosa gástrica, que automaticamente vai ligar a outros fatores, né? E ele não se alimenta com alimentos saudáveis, que Uhum, vão melhorar essa questão da microbiota. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando eu falo da saúde da doença, o intestino está ligado ao que você come também, né? uhum. E assim, o que eu acho mais importante é a gente ter essa conexão com o paciente. A gente precisa Isso. ter intimidade na consulta com o paciente para saber mostrar para ele que isso se trata de uma doença funcional. Não é uma doença do órgão, entendeu? É da funcionabilidade do nosso Isso. sistema. Então, a gente precisa passar isso para ele ter controle também das emoções. Porque não adianta a gente ficar passando medicação, medicação, Isso. medicação que melhora aqueles Uhum. sintomas momentaneamente, mas que no fundo a É gente só não está paliativo, né? É. tratando a causa. Sim. E esse controle das emoções, às vezes, precisam ser abordados de forma farmacológica, né, que são os Uhum. neuromoduladores, mas o principal de tudo é a alimentação, mudança de hábitos, atividade física. O Isso. paciente precisa entender isso. Sim. E essas condições, elas também são hereditárias? Por exemplo, a intolerância à lactose ou alguma intolerância, ela é hereditária ou isso é desenvolvido por um processo natural de cada corpo, de cada condição que a pessoa vai se ambientando? Falando em disbiose, né, a gente sabe que a nossa microbiota intestinal, que é composta aí por fungos, bactérias, arqueias, ela é formada desde a gestação. Então, assim, desde quando quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente é exposto ao que a mãe se alimenta, como que foi o tipo de gestação, o estresse materno, e isso vai formando a nossa microbiota intestinal. É claro que quando a gente nasce também é muito impacto nessa microbiota, porque a gente também precisa ver a via de parto, se Uhum. foi parto natural, se foi cesárea, isso também influencia na nossa Influencia. microbiota, até porque o canal vaginal é repleto de bactérias. Então, esse parto natural enriquece a microbiota Uhum. intestinal. E a gente vai evoluindo a nossa microbiota conforme a gente vai evoluindo também. Quando a gente nasce, a amamentação foi uma amamentação de aleitamento materno exclusivo, foi fórmula. Uhum. Então, isso também vai expondo a nossa É. microbiota, vai formando a diversidade microbiana. E aí, as coisas que a gente é exposto durante a vida, né? O É. antibiótico que você fez na infância, Tudo o isso vai modo da influenciando alimentação que o você seu tem na sua intestino, o seu infância, organismo. no seu intestino, no seu organismo. E com Entendi. isso, a gente vai sendo mais sensível Sim. a alguns tipos Vai de. sofrendo, né? Vai Essa geração. sofrendo. E eu ia perguntar isso sobre a introdução alimentar, né? Muitas mães têm essa preocupação, né, sobre a introdução alimentar e pelo que eu aprendi aqui, a introdução alimentar ela começa já na gestação, tem Já que começar na na mamãe, gestação. né? A gente teve essa experiência, né? Hoje meu filho está com 8 anos e minha esposa sempre foi muito, ela sempre buscou muito informações para isso. E ela tinha um grupo de mães lá que a maioria perguntava a ela. Ela se tornou meio que guru. Porque de tanto ela pesquisar, ela Que se bom. tornou, né, uma conhecedora e ela tem Uhum. muito prazer nisso. A gestação foi uma experiência muito boa pra gente. E ela via isso, ela falava sobre isso, sobre a alimentação saudável, quanto isso era importante para a gestação, como que a gente conseguiu fazer essa introdução alimentar também, né, acompanhada, claro, Sim. com o pediatra e tal, mas e a importância disso de amamentar, de, olha, qual é o prazo que tem que dar água, que tem que dar, não, deixa cada coisa dentro do seu Do seu ciclo. tempo, Eu é. ia perguntar para você, Lu, essa introdução alimentar, né? As pessoas se preocupam às vezes com o período pós, né? Ah, eu quero emagrecer, então vou procurar um nutricionista. Eu quero Uhum. quero melhorar a saúde do meu filho, eu vou procurar um nutricionista. Mas tem que ser antes.
Com Tem que certeza, ser assim, prévia. a questão do acompanhamento gestacional é muito importante, né, como a Priscila falou. Isso, assim, a parte é muito além, né, o que a gente faz anteriormente, né, o que a gente consome anteriormente, antes da gestação, para a gente melhorar essa questão em relação à absorção de nutrientes, para o bebê, na verdade, não ter uma intolerância à questão alimentar. Então, assim, tem que ser acompanhado desde o início mesmo da gestação. Bacana. E deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sei se tem a ver, mas nós estamos falando do corpo num todo, né? O intestino ele é uma grande parte do corpo, Uhum. tá ligado ao cérebro, mas ele também tá ligado, como a gente falou que as emoções, a uma condição espiritual, porque eu vejo a Bíblia apontando algumas coisas assim, desde o ventre da sua mãe, eu te gerei, eu te senti, você, né? E a gente sabe que a gestação tem muito disso, né? Da mulher sentir realmente tudo, mas tem também alguns outros textos que fala, eu até estava pensando nisso em casa, e um texto de crônica que fala que as enfermidades do ventre, elas acometam também o coração, porque as entranhas, né, tem essa linguagem que fala dessa expressão que o corpo tem essa conexão com Muito. tudo que está envolvido na nossa vida. Então, esse texto, por exemplo, que eu referi, de Crônicas, e também tem um de Jeremias. Jeremias é um profeta e ele fala sobre a perspectiva de um ambiente espiritual, e ele fala sobre isso, que isso é gerado nas minhas entranhas, ou seja, Nas vísceras. nos meus sentimentos. É, E, Exatamente. e é isso, é isso. é isso. É isso. É sobre Caramba. isso. É claro que, como você me perguntou na pergunta anterior, se tem um fator genético para isso, Uhum. existe um fator genético que predispõe, às vezes, os pacientes terem ansiedade, depressão, que isso também vem da nossa microbiota. A microbiota intestinal é um estudo novo, vamos falar assim, ainda tem muito que se descobrir ainda. A gente está em degraus ainda, um estudo da microbiota, mas esse estudo da microbiota intestinal nos mostra que alguns pacientes obesos têm alguns tipos de bactérias maiores do que outros que são com pesos normais. Pacientes que têm ansiedade e depressão também variam, as cepas de bactérias são diferentes. Então, tem paciente com depressão que as cepas são aumentadas e outros pacientes saudáveis que são cepas de bactérias normais. Essa questão da depressão, nós estamos num século, né, muito acelerado. Todo Uhum. mundo fala, não tenho tempo, e Uhum. tempo não se cria, tempo se Se organiza. organiza. Então é claro que é uma série de fatores, e realmente assim, o fator desse século é uma aceleração. E isso gera realmente uma grande ansiedade, Porque uma assim, condição países em depressiva. desenvolvimento tende a ter mais disbiose, mais ansiedade, mais depressão por conta do estilo de vida que a gente está adotando. É isso que eu ia falar, porque isso tá muito ligado à sua condição, né? Você come mal, você dorme mal, você tem vários fatores Isso. nessa Sim, aceleração que vai gerar esses primeiro que desgastes. o estresse já faz uma alteração hormonal e já acontece uma desbiose naturalmente. Imagina você vivendo num país em desenvolvimento, que a gente vive numa vida estressante, que a gente tem o estresse 24 horas pelo estilo de vida que a gente tem, aí a gente não se alimenta bem, Sim. a gente come uma alimentação rica em conservantes, enlatados, fast foods, embutidos, Uhum. não faz atividade física, é sedentário. E sobrepeso e obesidade. Imagina como que fica isso para o intestino e para o nosso corpo como É. todo. E Para como vocês, o que chega mais? É mais o público feminino ou masculino? Tanto para se cuidar, quanto que é afetado mais por essa condição alimentar. Então, assim, a gente vem observando uma crescente masculina. É claro que a mulher, ela é muito mais cuidadosa no Sim. autocuidado, né? A mulher procura mais o médico, a mulher consegue fazer um exame preventivo, ter essa consciência com o corpo. O homem já não tem tanto essa consciência com o corpo, mas o que eu presto atenção é que vem aumentando
a Procura, né? procura dos homens, né? Eu acho que até pela informação Isso é bom, né? também, isso é É porque bom. tá chegando Até pela informação e tá informação, desmistificando na cabeça desse homem que é, o macho não se isso. cuida, que ele é Pois é, forte. e a gente tem alguns preconceitos culturais Uhum, muito sim. importantes, né? Que isso vem imposto mesmo pelos nossos pais, pelos educadores e sociedade que a gente imposto para a gente durante esse período de vida e de evolução. Por exemplo, os pacientes não olham as fezes. Eles têm vergonha de falar sobre cocô, Sim, sobre fezes, que é uma coisa natural, fisiológica, é. né? Eles têm preconceito de fazer um exame de colonoscopia, porque vai ser menos homem porque fez um exame de colonoscopia. Então, existe ainda um certo preconceito com algumas E isso é coisas cultural mesmo, porque culturais. na infância, a criança, ela não tem essa condição, né? Ela fez cocô, ela vai lá e mexe, você fala, não pode, isso é feio, não sei o É. quê. Porque Isso nós começa a somos gerar aí na criados e gente que as dizer que fezes é as ruim. fezes são impuras, que é um ato privado, que é desconfortável, que ninguém pode ver. É relacionado a vários fatores, ao odor, relacionado a doenças, porque se você tem uma alteração das fezes, é porque está doente. Uhum. Mas ninguém olha as fezes para me dizer se Não é tem. um hábito, Não né, é um corriqueiro. hábito de você É. olhar qual a cor das suas fezes, qual é o formato. Tem sangue? Tem muco? Isso tudo já diz muito sobre As a nossas qualidade de fezes vida da... diz Na anamnese, o paciente não muito consegue nem sobre as definir como fezes. estão suas fezes, porque eles não têm o hábito mesmo Sim. de procurar ver, Uhum. Eu acho que entender. até para nutricionista é muito importante saber a qualidade das fezes, que isso diz se o paciente está precisando de consumo de Sim. fibra, se tá com É. mais fibra. Mas o paciente ele não Tem, consegue te relatar tem isso. mais Calma aí ingestão que eu de quero saber isso água? na É. íntegra. Gente, você que tá É. aqui com a gente. Não, sério, vai ser uma pesquisa agora. Você analisa as Comenta fezes. aí se você já teve essa análise. Você olha suas fezes? Sim ou não? Coloca aí porque a gente quer saber. Até porque essa interação é importante pra gente ver como que esse alcance tem feito um impacto na sua vida. Você sabia dessa informação? Que é importante você saber como que tá suas fezes? E outra coisa, como eu pedi pra comentar, comenta mesmo sem vergonha. Vamos quebrar esse Tabu. tabu, esse É, preconceito. esse Eu preconceito. olho o meu cocô. Eu não olho, mas hoje eu vou passar a olhar. A Eu gente quer tenho saber. paciente que olha e eu tenho um book de cocô. Porque Caramba. eles mandam foto pra mim. Ai, meu Deus. Juro. Nossa. Eles Não, mandam não foto. precisa mandar foto É. pra gente, tá, gente? Só comentar. Mas e é isso. Sabe uma coisa que me veio à mente agora? Uma palavra, né, que é a raiz disso, né? A pessoa é enfesada. Isso. Nossa, você tá enfesada, é porque realmente você tá ali prendendo, né? Ou tem dificuldade, né? Porque de existe condição um fisiológica. E fundamento aí para fica, né? essa palavra, né? Porque quando a gente não tem um funcionamento ideal do nosso intestino, como no caso da constipação, a gente realmente fica mais estressado por conta dessa alteração hormonal que eu já falei lá atrás. E eu pensei que não, eu pensei que era só pela condição de que quando você tem dificuldade de evacuar, você faz força e você faz aquela cara de. Aham. E aí eu pensei que Enfesado. enfesado era só por causa disso, Sofrido. porque tá fazendo cara de sofrido e Aham. tá enfesado. Então não, altera realmente a Altera. condição. Altera. Isso. Caramba! Tô saindo daqui hoje quase formado e muito bacana esse bate-papo, a gente poder trazer essa informação, quebrar esses Tabus, tabus. estigmas, né, que são impostos pela sociedade, nossa família, nossos pais e sociedade em geral. Então, assim, como que a gente pode trazer luz da importância não só do tratamento, do exame, mas da pessoa saber o que que ela tem? Se ela tem um refluxo, se ela é intolerante a algo, se isso pode promover uma doença maior, como que se diagnostica isso, como que isso pode ser desenvolvido na vida dessa pessoa para prevenir. Isso vai depender da queixa da pessoa, né? No caso da doença do refluxo, a gente tem alguns critérios. A doença do refluxo é um diagnóstico clínico. A gente acaba fazendo exames complementares para poder a gente ver as complicações da doença do Mas refluxo. normalmente essa dor começa primeiro no teu consultório, Lu. Às vezes. Às vezes. Às vezes passa pela questão clínica, né?
e direcionado para nutricionista para juntas a gente tratar isso. Chega algumas vezes para mim, assim como eu falei, né? A gente acaba avaliando o paciente como um todo, tentando entender como é a questão dele clínica e, assim, fator emocional, a vida que ele acaba passando, né? E em alguns casos a questão alimentar sozinha não vai ter uma melhora. E aí eu preciso ter um acompanhamento, né, com um médico específico, especializado Passar por para um isso. gastroenterologista até para poder a gente descartar outras Saber doenças. por E que fazer esse outros intestino tipos tá de assim. exames, né, mais específicos Agora, e tudo já mais. falando, primeiro você citou a doença do refluxo. Você está falando na disbiose, a gente também tem que levar em consideração que a gente está vivendo um momento de pandemia da obesidade. O que é, um termo mais popular, disbiose? Porque eu não Então, sei. a disbiose nada mais é do que uma alteração da microbiota intestinal, né? Um crescimento de algumas cepas de bactérias que fazem essa alteração que o intestino fica desregulado. Desregulado. E aí isso tem alguns sintomas. Pode ser que o paciente evolua com diarreia crônica ou constipação, ou um padrão misto, diarreia e constipação, estufamento, gases, aí tudo que come, aí ele fala, já remete que tem alguma intolerância, Intolerância. acha que tem intolerância à lactose, e aí tira tudo que é de lactose, vai fazer uma restrição alimentar por conta própria. O paciente, normalmente, quando chega no consultório, se eu estiver errada, você me fala. Aham. Eles já chegam cheios de restrições, porque eles Eles mesmos fazem. mesmos vão tirando os alimentos que eles acham que estão fazendo mal. E isso só piora, Uhum. porque você acaba não oferecendo para essa microbiota, para esse intestino, algumas vitaminas e proteínas essenciais. E não é a intolerância à lactose, às vezes, é a disbiose, é um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, é uma intolerância à frutose. E isso tem que ser investigado com um profissional. Sim. Não é simplesmente o paciente restringindo a alimentação e ficando cada vez mais com uma alimentação restrita. Por isso que o acompanhamento ele é importante junto, né? Porque assim, não adianta chegar só na questão medicamentosa. Então, se o paciente chega com uma queixa de distensão, de dor abdominal, e aí não é só entrar com um medicamento ou com um probiótico apenas para melhorar essa questão dessa queixa dele. Então, assim, tem que ser acompanhado juntos para que a gente consiga melhorar essa questão alimentar. E assim, não é só, vou melhorar a alimentação do paciente introduzindo só alimentos com FODMAPs. Não, eu preciso entender a questão clínica do paciente, né? Pra gente tratar como um todo, foi o que a Priscila falou. Ele às vezes chega com essa questão de intolerância, com uma disbiose, com uma distensão, e não é só uma questão alimentar também. É onde a gente falou, a questão também emocional. Por que tá acontecendo aquilo ali? E aí a gente precisa tratar também a questão alimentar, a questão clínica, mas a questão emocional também, que eu vejo muito no meu consultório. Não adianta a gente tratar somente a questão alimentar, a questão com o clínico, né, com a questão medicamentosa, com os exames, a gente avaliar exame, a gente teve pacientes que a gente acompanhou juntas e que ela não tratou o eixo que era o emocional. Então, assim, o acompanhamento terapêutico é muito importante. E o paciente, ele acaba ele fazendo uma resistência. Ou ele negligencia mesmo. Ele fala, não, eu não vou, eu não tô mal de cabeça. E a questão emocional faz todas essas descompensações clínicas. Disbiose, esse intestino irritável. Aí o paciente, ele vai gerando toda essa questão de alteração de microbiota que causa depressão, que causa ansiedade. Então, assim, ele precisa também tratar o eixo, que muitas das vezes o paciente ele fica resistente, que é a questão do acompanhamento com o psicólogo. É isso. Tá vendo aí? O eixo precisa ser trabalhado como um todo, como um todo, né? E é isso. Às vezes as pessoas falam assim, é a vida que eu quero ter. A vida que você quer ter depende do que você se dispõe
a fazer. É. Sim, até o emagrecimento, né? Que às vezes o paciente ele chega no consultório querendo ter o emagrecimento. E se a gente não tratar a microbiota intestinal, a gente não consegue ter nem o emagrecimento, nem o aumento de volume muscular, porque isso está ligado à absorção de nutrientes. Então, assim, o paciente ele chega com um déficit muito grande nutricional, né? Porque acaba fazendo alimentos, na verdade, muito inflamatórios e que não tem absorção de nutrientes. Então, assim, não vou colocar um alimento que pode ou não pode. Eu tenho que tratar ele como um todo. E isso é avaliado em cima de exames clínicos, em cima de anamnese. E acompanhamento, Acompanhamento, gente. como um todo mesmo, né? É entender a saúde do paciente como um todo. Não só uma alimentação do que pode ou não pode. A gente precisa entender e montar um protocolo individualizado. E acompanhando, né? Em conjunto com todos os profissionais. Nossa, que aula. Saio daqui hoje, já vou me inscrever aí na faculdade. Vou prestar vestibular porque tô me apaixonando pelo conhecimento. Gente, que experiência sensacional e é muito importante a gente sempre dialogar. Essa mesa tá aqui para isso, né? Pra gente ter diálogos, pra gente ter esclarecimento, quebra de objeções, porque certamente do muito que foi dito, as pessoas vão se conectar com alguma coisa sobre Eu ah, espero. a experiência lá com a minha mãe, realmente a condição de, caramba, eu não sabia que precisava olhar o cocô, né? E são tantas coisas que a gente falou aqui que realmente eu saio daqui hoje refletindo, vou reassistir e quero indicar para você, compartilha esse vídeo, manda para seus amigos para que esse conteúdo também ajude outras pessoas que estão necessitadas ou que estão aí flutuando sem ter essa perspectiva. Gente, queria agradecer vocês e eu queria saber de vocês uma coisa. Até onde essa parceria vai se estender e como isso pode agregar para mais outras pessoas além desse podcast. A gente vai deixar aqui onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Mas eu queria que vocês deixassem aqui cada uma as suas considerações finais, quais são os pontos mais importantes que o espectador ele precisa entender, que ele precisa analisar e a partir da onde que ele vai buscar essa ajuda. E essa parceria aí, como é que é? O consultório é perto, Então, é tem perto, coisa. né, Lu? Eu, Pertinho, uma rua outra. então tá fácil. E a Já gente passa está na luz, amadurecendo, né? já... Um projeto onde a gente vai abranger, na verdade, essa questão do intestino, cérebro mesmo, levando informações, né, Priscila? Eu acho que o nosso intuito aqui é levar informação, né, e desmistificar também várias outras, que saúde intestinal é uma jornada de bem-estar. Então, esse eixo intestino-cérebro precisa estar bem conectado. E a gente quer levar isso adiante. Então, assim, a gente tem um projeto bacana que está no forno. Ó, que legal. Tá no forno, vamos dizer assim, para a gente Brevemente. levar essa informação, né? Sendo ele para estudantes de nutrição, acadêmicos de medicina, para os próprios pacientes que têm interesse de saber, né, sobre o assunto, que eu acho isso válido. E o que eu acabo dizendo para todos os meus pacientes, nosso corpo é o nosso templo, a gente precisa se observar, a gente precisa se cuidar. E quando a gente fala de saúde intestinal, a gente precisa adotar os pilares. Eu costumo falar muito com eles que a gente não constrói um prédio sem os pilares, a base dele. Não adianta a gente construir um prédio sem fundação, porque esse prédio cai em algum momento. E a fundação está exatamente nisso, no conhecimento, na saúde, na atividade física, no gerenciamento das emoções, na nutrição. Então, a gente construindo essa base forte, a gente vai construir um prédio. E o que eu falei, né, anteriormente, a gente precisa entender que se a gente quer ter uma longevidade, a gente tem que cuidar do nosso intestino. Então, a gente precisa ver o intestino como o pilar da nossa vida, né? Se a gente quer ter uma longevidade com saúde, a gente precisa cuidar do nosso intestino, cuidar do que, na verdade, a gente consegue absorver de nutrientes através da nossa alimentação. É isso. Gente, esse aqui foi mais um podcast do Cria Mais.
que a gente queria deixar você à vontade para participar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí com a sua dúvida, que a gente realmente vai trazer aqui novamente essa mesa para tirar essas dúvidas. E compartilhe esse vídeo e dizer a você o seguinte: o Estúdio Cria Mais está aqui para se conectar contigo. Então fique conectado com a gente. Um abraço, até a próxima.